Há 20 anos, eu trabalho com comunicação de más notícias. Trabalho com ruptura de vínculos. Então, infelizmente, na parte do meu trabalho, muitas vezes é participar da comunicação de más notícias. Eu posso dizer que há 20 anos para vocês, eu nunca vi que saber da verdade é pior do que a dúvida e o silêncio. Qualquer verdade, e por favor, acalmem-se com o que eu vou dizer, é melhor do que a dúvida e o silêncio. Agora, daí é como a gente trata a verdade, é uma questão de cuidado e sensibilidade. O que a gente explica para uma criança sobre um acolhimento ou o motivo de que uma família não pode ficar com ela, de que ela não pode ficar com a mãe, com os irmãos ou com o pai, é muito delicado. Primeiro, porque muitas vezes nós não sabemos, na real, o que fez a coisa dar errado. A gente pode até entender, puxa, sua mãe está drogada, sua mãe foi presa, seu pai foi morto. A gente tem fatos, mas a gente não sabe exatamente o que chegou naquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado em falar a verdade, de uma verdade que aquela criança seja capaz de entender. Então, a gente pode, por exemplo, falar, seu pai matou alguém e foi preso. Em vez de falar disso, a gente pode dizer, papai fez uma coisa muito errada e o papai está sendo punido e cuidado porque ele fez uma coisa muito errada e ele não pode estar com você agora. São jeitos diferentes, não mentirosos, não disfarçados, mas compatíveis à capacidade de compreensão intelectual que uma criança tem. Mas é um jeito de falar, é um jeito de tratar o assunto. Agora, tem um outro caminho que também é passar pelo que a criança entendeu de tudo. Muito frequentemente, se vocês perguntarem para a criança se ela entendeu o que aconteceu, elas vão falar muitas coisas que vocês acham que ela não seria capaz de entender. E ela entendeu. Né? Então, também partir do universo de compreensão da criança para poder falar sobre isso. E, de novo, ter a sensibilidade, ter o time, ter o tempo, ter a construção dessa verdade também. Né? A gente tem que entender que a experiência verbal, ela não tem a só importância pelo conteúdo do que é dito, mas pela experiência de interação que ela traz. Então, quando um bebê está na barriga e uma mãe fala com o bebê, ele não entende o que ela está dizendo, mas ele sente o que ela está dizendo, e é esse o poder dessa comunicação. É isso que faz o bebê chutar de volta, e ela se sentir a mais poderosa de todas. Né? Então, não importa o que está dito ali, importa que está sendo comunicado, ele está tendo uma interação. E é a interação humana que faz um bebê se sentir protegido, amado, e menos assustado com o mundo que ele não domina. Muitos estudos sobre abandono e adoção mostram, por exemplo, que um bebê que é abandonado, essa história, quanto mais cedo abandonado, menos impacto. Né? Então, um bebê que saiu da barriga de uma mãe e é deixado num cesto de lixo, que tipo de impacto que tem se ele for logo para uma família que o adote? Um bebê é capaz de sentir cheiros, ele tem uma experiência sinestésica com o mundo, sensorial com o mundo. Ele ouve, ele sente, e essa experiência é uma experiência de reconhecimento. Então, um bebê sabe o cheiro de uma mãe, a temperatura de uma mãe, o batimento cardíaco de uma mãe, os barulhos de um lugar. Ele tem um monte de reconhecimentos, de experiências que podem não ser cognitivas, porque ele ainda não tem um amadurecimento cognitivo, mas são percepções que ele tem e que fazem ele discriminar esse mundo onde ele vive. Quando ele muda de mundo, ele percebe tudo isso de um jeito diferente. E mais importante do que o que você vai dizer, porque isso ele não vai elaborar e significar, mas é você consegui-lo se reajustar a esse novo mundo. A sua voz, a sua temperatura, a esse outro lugar, você apresentar o lugar, você trabalhar com a experiência que ele tem. A composição dessa história, ele vai trazendo conforme a elaboração cognitiva que ele vai tendo, o desenvolvimento cognitivo que ele vai tendo. Então, ninguém entende o abandono com 2 meses de vida, mas sente o abandono com 2 meses de vida. Se a gente conseguir entender, quem sabe lá na vida adulta, né? Tem gente que passa a vida inteira e a gente não entende. Né? Então, não é uma questão de compreensão, é uma questão de percepção e de favorecer a percepção. Então, sob esse aspecto, a conversa é muito importante, mas muito menos importante você contar que ele foi abandonado, porque a mãe... Isso para ele, não vai ter... Vai trazer a atenção da sua voz, vai trazer a atenção do seu assunto, mas ele vai perceber o que você está comunicando
por meio de todas essas experiências com você. E elas são muito importantes. Então, o que a gente às vezes faz é, então eu não tenho nada para fazer com esse bebê, eu deixo ele lá, no berço. Essa é uma experiência de desamparo. Porque eu não posso falar, porque eu não posso entender, não posso ajudar, então eu deixo ele no berço, dormindo, acordando, trocando a fralda, apenas. Quando a gente tem muito a fazer por ele, que é reassegurá-lo desse mundo novo. Entendeu a diferença? Então, sob esse aspecto, a gente tem muito a fazer.